Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Boa noite! Está chegando agora o momento dos nossos comentários, reflexões, do estudo do Projeto Espiritizar. Estamos analisando o livro A Obsessão Silenciosa e, primeiramente, queremos agradecer aqui a transmissão desse programa pela web Rádio Portal da Luz, também pelos amigos parceiros que, junto a nós, estamos aí trabalhando na divulgação da doutrina espírita. E para iniciar nosso programa, trouxemos uma mensagem do Espírito Emmanuel para a nossa reflexão. Uma mensagem extraída do livro O Evangelho Comentado por Emmanuel, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10. Separamos um parágrafo que nos chamou mais atenção. Saibamos buscar o pensamento divino, atuante em todas as formas da vida, trabalhando na construção do bem, mesmo que os quadros da luta humana se nos mostrem tisnados pela sombra do mal. Então vamos fazer aqui algumas reflexões nesse conteúdo tão importante que o Espírito Emmanuel nos presenteia. Queremos aqui também agradecer vocês que estejam nos acompanhando. Estamos aqui com Elva Silva, Silmara Melo, que é a minha esposa, e estamos então juntos, lembrando de que alguma dúvida, alguma questão ou pergunta, pode ser utilizado o chat, nós procuraremos responder durante o programa, ou se você vier nos assistir após a transmissão, podemos trazer a pergunta para o programa seguinte. Então, saibamos buscar o pensamento divino. Emmanuel aqui nos assinala que é necessário, durante a nossa experiência encarnatória, sobretudo, por estarmos num mundo que é de efeitos, não é um mundo de causas. O mundo de causa é o mundo espiritual. E no mundo de efeitos, como é a Terra, aquilo que se nos apresenta ao olhar ou aos sentidos puramente humanos, evidencia muitas vezes contradições, conflitos, situações absurdas que é necessário, quando Emmanuel diz, buscar o pensamento divino é buscar o entendimento espiritual daquilo que está acontecendo. E continua Emmanuel, atuante em todas as formas da vida. Meus amigos, através das leis de Deus, sob o amparo da espiritualidade benfeitora, as questões na Terra não acontecem por acaso. Nós não estamos no mundo ao Deus dará. É preciso entendermos que, mesmo sem o percebermos, as leis de Deus estão atuantes. E, sobretudo, a lei de amor, justiça e misericórdia. Então, Emmanuel nos diz aqui, atuante em todas as formas da vida, trabalhando na construção do bem. Olha, de todas as doutrinas cristãs que já tivemos acesso, a doutrina espírita é aquela que evidencia
que o objetivo maior das leis de Deus, que é o progresso, que é a felicidade de todos nós, atua dia a dia eficazmente, mesmo que o nosso olhar humano não perceba. Sobretudo nessa época em que estamos vivendo inúmeros conflitos, com graves tendências a uma guerra mundial, a problemas epidemiológicos, como tivemos o coronavírus. Então é preciso, dia a dia, estarmos procurando um entendimento espiritual por trás desses acontecimentos. E sabermos que há um trabalho na construção do bem, dirigido pelo governador de nosso planeta, Jesus. Mesmo que os quadros da luta humana se nos mostrem tisnados pela sombra do mal. Tisnado é maculado, manchado pelas sombras do mal. É por isso que é tão imprescindível o estudo, o aprofundamento que nós façamos da revelação espírita, da compreensão de como as leis de Deus funcionam e sabermos de forma convicta, na Terra tem muita injustiça, mas não tem ninguém injustiçado. E isso nós só entendemos quando buscamos perceber a vida pelo ângulo do espírito imortal. Obedecendo àquela proposta do Evangelho segundo o Espiritismo, o ponto de vista de trabalharmos um ponto de vista novo, que não se limita às percepções imperfeitas e puramente humanas. Vamos, então, para o nosso estudo, Obsessão em Situações do Cotidiano, quarta parte. Já tivemos 3 encontros sobre essa temática, e esse capítulo, Obsessão em Situações do Cotidiano, ainda oportunizará outros encontros. O livro é esse, Obsessão Silenciosa. E o capítulo 4 tem esse título, Obsessão em Situações do Cotidiano. Está sendo realizado toda uma análise e aprofundamento de uma mensagem contida no livro Estude e Viva. É uma mensagem intitulada Influenciações Espirituais Sutis. E vamos prosseguir para os trechos de hoje. Pessimismos subreptícios. Está aqui em destaque justamente porque é um dos itens que fazem parte da mensagem do livro Estude e Viva. E o comentário que o Alírio Cerqueira nos traz é esse. O pessimismo é um hábito muito comum. É fruto de um processo de imaturidade espiritual, no qual a pessoa encara as experiências desafio necessárias para a sua evolução como algo nefasto e que vai gerar muitos transtornos para ela. Essa palavra não tão comum, subreptício, que significa oculto, camuflado, é um pessimismo que muitas vezes a pessoa expressa habitualmente sem perceber. E aqui é dito a nós, é um hábito muito comum. E é fruto de uma
imaturidade espiritual. Exatamente. Porque se estivermos atentos à maturidade espiritual que a doutrina espírita nos possibilita, nós estaremos sempre atentos a extrair percepções espirituais das ocorrências no plano material. Estaremos sempre diante de situações, testes, situações, desafios, buscando extrair dessas situações lições, aprendizagem, e não o cultivo de uma emoção desequilibrante como é a do pessimismo. E o pior de tudo é que quando se torna um hábito, a pessoa é pessimista todo dia e nem percebe. É claro que isso é totalmente compreensivo para aqueles que têm a percepção da vida apenas na realidade material. Achando que a vida começa no berço e termina no túmulo. Mas para nós que estamos enriquecendo nosso espírito com os valores do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, o que diz respeito a nós é um absurdo. E aqui volta a lição, a advertência do apóstolo Paulo da carta aos Hebreus. De vós, irmãos, esperamos coisas melhores. É necessário estarmos bem convictos de que os propósitos das leis de Deus, que estão delineados na evolução, perfeição, felicidade nossa, estão em processamento e serão alcançados. Então, a pessoa encara as experiências de desafio necessárias para a sua evolução como algo nefasto, algo ruim, e que vai gerar muitos transtornos, e somente transtornos. Não traria nada de positivo. E por isso a pessoa se posiciona contra e assume esse aspecto de que essa vida nada dá certo. Cada dia é pior. Cada dia é mais notícias ruins. São esses tipos de argumentações interiores que têm o pano de fundo do pessimismo. Cuidemos. Estejamos alertas para não embasar esse tipo de atitude. Quando agimos assim, gostaríamos que a vida fosse um mar de rosas, contudo muito agradável e prazeroso. Mas, como as coisas não são assim, há uma tendência de ver tudo de forma negativista. É exatamente para não sintonizarmos com essa tendência predominante no mundo materialista que nós precisamos estar atentos. Claro, a Terra é um mundo de provas e expiações. Não podemos pensar no mar de rosas. Mas cedo ou mais tarde vão surgindo situações, desafios, testes e provas
necessários para o nosso crescimento espiritual. Mas perceber por este ângulo, é necessário que estejamos fazendo o necessário trabalho de espiritualização nosso. É preciso diariamente estarmos nos munindo, nos fortalecendo, nos alimentando com precioso alimento do Evangelho de Jesus, da compreensão espiritual da vida, para não sermos, como diz o ditado popular, o Maria vai com as outras, mas de atentos aos valores maravilhosos que temos recebido do Consolador prometido por Jesus, vivermos diariamente na sintonia do equilíbrio, do bem-estar íntimo, da percepção de aprendiz do Evangelho, disposto diariamente a crescer, a evoluir. Irritações surdas é mais um tópico extraído da mensagem de André Luiz, do livro Estude Viva. A irritação contumaz é um grande sinal de obsessão silenciosa. Vejamos que não é um estado normal do indivíduo, mas há muitas pessoas que passam por situações semelhantes e creem que viver de forma irritadiça é normal, justificando que é a vida moderna. Fogo, não é? Então, o segundo ponto importante aqui para analisarmos, aqui no chat, Silmara Mello colocou que o Senhor Jesus abençoe a todos, que possamos aproveitar mais as nossas horas para estudar, melhorando o nosso ponto de vista sobre o mundo, o outro e a nós mesmos. Exatamente é isso que nós estamos aqui, nessas oportunidades de compartilhar estudos, aprofundamento do conteúdo da doutrina espírita, buscamos realizar. Jeane Dark, daqui uma boa noite, Jeane. Boa noite também a Orlando Assunção, que nos traz aí uma boa noite a todos. E voltemos então para nosso comentário. Então, esse é outro ponto. Estejamos atentos se com frequência nos irritamos durante o dia. Isso também tem tudo a ver com processos obsessivos. A irritação contumaz é aquela irritação insistente, é teimosa, obstinada. É um grande sinal de obsessão silenciosa. Vejamos que não é um estado normal do indivíduo. Então, às vezes as pessoas tentam justificar isso, por exemplo, dizendo que é devido à agitação da vida moderna, o estresse dos dias atuais. Bom, podem surgir mil justificativas. Pode-se usar a menopausa ou o homem a andropausa. Olha, o que nós mais temos aprendido, e isso é muito importante destacarmos com a doutrina espírita, é ao perceber em nós determinados comportamentos
emoções ou atitudes, não ficar nem responsabilizando os outros, nem as circunstâncias ou situações, nem terceirizando a ninguém aquilo que percebemos que não está certo e que precisa ser melhorado, precisa ser superado. Então, se temos nos percebido habitualmente irritados, alerta, podemos estar sendo vítimas de obsessões silenciosas, de desequilíbrios emocionais associados a elas e que precisamos corrigir. Veremos mais adiante as orientações sobre essas correções. Então, há muitas pessoas que passam por situações semelhantes e creem que viver de forma irritadiça é normal. Eis o problema. A pessoa habitualmente vai se percebendo assim. E acha que é assim. E não é, meus irmãos. Afastemos de nós a chamada síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim. Não. Nós nascemos para progredir, espiritualizarmos, estabelecermos clima de paz e de harmonia interiores, de estarmos atuando na Terra como instrumentos do bem. Percebamos que não é possível viver sem transtornos ou desafios. No entanto, passar por eles, focando no aprendizado e no esforço de autossuperação, é a escolha nossa. Essa escolha torna a vida mais suave e leve, como deve ser a vida de todos nós. E, de fato, não é possível viver na Terra sem desafios, sem situações testes, sem passar por problemas que naturalmente surgem no nosso dia a dia. Mas a nossa atitude diante do problema é que é o fator definidor. Transformar problemas em lições, testes em aprendizagens, utilizando-se da percepção espiritual da vida para regimentarmos a conquista de virtudes, é o que nos é proposto pela doutrina, pelo Evangelho de Jesus. Então, passar por eles focando no aprendizado, no esforço de autossuperação, é escolha nossa. É a escolha ideal. E que vai nos possibilitar uma vida mais suave, mais leve. Lembrando aqui a grande promessa do Cristo no Evangelho, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas. Trabalhar e perceber a vida do ponto de vista espiritual é tornar mais leve os fardos, mais suave as provas,
é aproveitar de forma eficaz a nossa passagem pela experiência encarnatória. É muito nociva essa irritação constante, porque gera um bombardeio de nossas próprias células. E todo o nosso corpo acaba sofrendo pela toxicidade criada pela nossa mente. É um processo moral e físico também. Vejam só, meus amigos, além do mais, essa questão, além de ser campo para os processos de obsessão silenciosa, é nociva a irritação constante, bombardeia nossas próprias células físicas e acaba gerando uma toxicidade doentia para o nosso corpo, fragilizando o nosso sistema imunológico. Viver de bem com a vida, viver consciente dos objetivos espirituais, da governança do planeta que é Jesus, encarando as questões de forma leve. O resultado é o fortalecimento da nossa saúde física, espiritual, emocional, psicológica. Essa proposta maravilhosa do Evangelho de Jesus e que a doutrina espírita nos mostra nesse estudo, que é fator imunizador, não só pelo fortalecimento da nossa defesa imunológica, mas como também para o fortalecimento do nosso espírito, para não estarmos sendo vítimas tão frequentes dos processos obsessivos. Há aqueles que pensam, então vou reprimir a minha irritação e guardar para mim, porque sou espírita e não posso agredir aos outros. Esse não é o caminho. Ao reprimir as nossas tendências agressivas, jogamos a irritação para nosso corpo físico, podendo desenvolver doenças, e criamos a máscara de bonzinhos, apenas para aparentar, parecer que somos calmos e serenos. É interessante aqui a análise desse ponto, por isso. A proposta desse estudo não é para a gente reprimir a irritação. E, desse modo, perturbar também o nosso organismo físico e emocional. E que seria também uma espécie de hipocrisia. Que a pessoa, na verdade, intimamente, ela está com vontade de irritar-se, de gritar com o outro, e ela vai dizer a si mesma, eu não posso fazer isso, porque eu sou espírita. Não é esse o caminho. Veremos em seguida qual é o caminho que o estudo nos propõe. A proposta essencial é a de acolher a tendência a se irritar, esforçando-nos para gradualmente transmutá-la, refletindo que as experiências desagradáveis da vida são fontes de aprendizado e que podemos desenvolver as virtudes cristãs que transmutam a irritação em paciência,
tolerância, calma, serenidade, etc. Então é assim, meus amigos. O primeiro ponto aqui é estarmos conscientes da importância, da riqueza, do patrimônio que passa a ser parte do nosso espírito, a aquisição de virtudes. A virtude que vai balancear, que vai transmutar, melhor dizendo, a irritação, está associada à calma, à serenidade, à tranquilidade. Essas virtudes, para serem trabalhadas por nós, elas têm um alicerce. O alicerce é o conhecimento, é o estudo do mundo espiritual, das leis de Deus que estamos realizando aqui. À medida em que, de fato, passamos a ter consciência da atuação das leis de Deus e acreditamos nas propostas do Evangelho, nos sensibilizamos a elas e passamos a vivenciá-las, nós estamos construindo um lastro de suporte para que, quando surja aquela situação inesperada que nos causaria uma irritação desequilibrada, e percebemos, de imediato, nos virá a lembrança de que, opa, eis uma oportunidade para trabalhar a aquisição da virtude. E ali, de imediato, observar aquela situação do ponto de vista espiritual. É esse o caminho. De repente, a gente é alvo, por exemplo, no supermercado, numa loja, pelo mau atendimento de alguém. E percebemos que, naquele instante, esse mau atendimento poderá trazer o reflexo do desequilíbrio, da irritação. É possível transmutar? É. Mas só será possível, de fato, se naquele momento buscarmos a compreensão, o entendimento espiritual que temos estudado na doutrina espírita. É fácil? Não. Às vezes iremos errar, iremos, porque nós nos colocamos como aprendizes do Evangelho. Mas cada vez mais estaremos atentos a não nos tornarmos vítimas de nós mesmos e de percebermos que, naquele momento em que poderíamos alimentar de forma invigilante aquela irritação, uma sintonia espiritual, silenciosa e sutil, dos nossos irmãos infelizes e desequilibrados do plano espiritual, poderia se estabelecer. Então, voltando aqui ao texto, como é colocado, é a de acolher a tendência. Então, a gente percebe que tem a tendência, acolhe. Não, isso está me irritando. Mas a partir do momento que a pessoa percebe o estado de irritação, ela deverá agora o quê? Conscientemente buscar a transmutação, a transcendência daquele estado. E voltando ao texto,
refletindo que as experiências desagradáveis da vida são fontes de aprendizado e que podemos desenvolver as virtudes cristãs que transmutam a irritação em paciência, tolerância, calma, serenidade. Vamos para o último tópico do nosso estudo dessa noite. Queixas. Quanto às queixas, elas podem ser fomentadas pelos espíritos. Quando escolhemos a queixa contumaz, que é a queixa insistente e teimosa, é porque não estamos nos dispondo à real solução daquilo que nos queixamos. Permanecemos com isso estagnados, mantendo uma perniciosa energia mental. Então, queixas é outro problema. Há pouco refletimos sobre irritações. Refletimos sobre o pessimismo. Agora, queixas. Elas estão, ou elas podem, com frequência, ser fomentadas pelos espíritos desequilibrados. Quando escolhemos a queixa contumaz, é porque não estamos nos dispondo à real solução daquilo que nos queixamos. Olha, tem uma expressão do espírito André Luiz, que eu me lembro aqui, e que é muito importante sobre isso. A queixa é bomba atrasada, criando caso novo. Diante de um problema que a gente perceba e que poderíamos estar nos queixando, procurar uma solução. Queixar-se é criar um problema novo. Além daquele que está nos desagradando, estamos criando um problema conosco mesmos. Então, é bomba atrasada criando um caso novo. É por isso que o texto diz assim: é porque não estamos nos dispondo à real solução daquilo com que nos queixamos. Algo está dando errado? Podemos resolver? Resolvamos. Não podemos resolver? Está fora da nossa alçada? Entreguemos a Deus, mas não nos queixemos. Porque a queixa não resolve nada. Permanecemos com isso, quando nos queixamos estagnados, mantendo uma perniciosa energia mental. Ou seja, uma energia mental doentia. Meus amigos, eu quero lembrar, no final desse estudo, duas questões. Primeiro, a transmissão aqui que estamos realizando pela web rádio Portal da Luz, nós só percebemos mais os comentários e observações que estejam sendo colocadas ou no Portal da Luz ou no Facebook, mas não percebemos nos canais parceiros. Então é possível você não ser alvo de uma observação, ou se posteriormente vier assistir o vídeo, pode deixar um registro que nós tentaremos responder posteriormente. Queremos lembrar também que nesse mesmo canal Web Rádio Portal da Luz, nós teremos às 9h30 da noite, daqui a pouquinho, aliás, às 9 horas, o estudo do livro Nos Bastidores da Obsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, realizada por Silmara Mello, que também será transmitido no seu canal no YouTube, Silmara Mello. Então, daqui a pouquinho, às 9 horas, temos esse estudo. Olha, agradecemos a todos, se possível, compartilhe esses estudos. E estudos anteriores estão aí no nosso canal no YouTube,
Uma boa noite a todos, muita paz, até o próximo. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.